Shalom! Shalom! Você pediu e Talmidim Centro de Estudos atendeu. Está começando Na Torá, um programa feito para você e com você. É isso mesmo, com a sua participação. Você pergunta e o Rabino Moshe Keller responde. E para participar é muito fácil. Você só precisa enviar a sua pergunta para natorá@talmidimcentrodeestudos.com. E para começar, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu quero saber do Rabino Moshe Keller qual é a sua expectativa para esse projeto que está iniciando. Muito bem, Deise. Para nós é uma alegria estar com os nossos alunos, aqueles que nos assistem. Eu espero que este canal alcance muitas pessoas, que possamos tirar as dúvidas, que possamos alcançar aqueles que, de uma forma ou de outra, não têm acesso ao nosso centro de estudos, né? Que possam se tornar nossos alunos também, né? Sejam bem-vindos. Então vamos lá. A primeira pergunta é do aluno Eduardo. Ele diz assim: preciso da ajuda de vocês. Gostaria de saber se há profeta na antiga aliança que era segundo o coração de Elohim, sem ser Davi. Muito bem, Eduardo. Eduardo. A primeira pergunta a se fazer é: o que é profeta? Né? Profeta era uma pessoa que ele falava com o povo em nome do Eterno. Profeta era a pessoa que ele transmitia o que o Eterno tinha para as pessoas, ou seja, ele era a voz do Eterno. Então, para ser essa pessoa, ele precisava estar em sintonia com o Eterno. Se ele não estivesse em sintonia com o Eterno, ele não seria um bom profeta. Ele poderia transmitir coisas do seu coração, né? E para falar na expressão usada para com Davi, né, segundo o coração, também precisaríamos perguntar: o que é ser segundo o coração? O que é ser? Será que essa expressão não é uma expressão metafórica? Porque se você olhar biblicamente falando, o Eterno não tem coração. Então o que é ser segundo o coração do Eterno? É estar naquilo que o Eterno tem para uma pessoa. É fazer a vontade do Eterno. Então, quando se fala de Davi, Davi seria uma pessoa que cumpriria os propósitos do Eterno. Então, haveria profetas segundo o coração do Eterno? Com certeza, né? Nós vamos encontrar muitos outros homens que eram profetas, e profetas segundo o coração do Eterno. Homens que dedicaram a sua vida a fazer aquilo que o Eterno tinha para a vida deles. Ok? Espero ter te respondido. Seja abençoado em nome de Yeshua. Amém. Essa pergunta é do aluno Edenilson Fagundes. Ele diz assim: sobre o vídeo Judeus e Gentios, o que dizer sobre Atos 15? O gentil foi enxertado sim, correto. Porém, as regras não são as mesmas. Lemos em Atos 15, na grande assembleia, a qual ficou estipulado o que os gentios deviam seguir. O nome do aluno? Aluno é Edenilson Fagundes. Bem, Edenilson. É bom ter você aqui conosco. Antes de responder a sua pergunta, nós precisamos, como diz o nosso programa, né, à luz da Torá. E a gente precisa ir para a Torá para a gente entender uma coisa. Primeiro, quando o Eterno dá as suas leis, ele também menciona que aquelas pessoas que viriam a fazer parte de Israel, ou os gentios, né, ou aqueles que se voltariam a ter a mesma fé de Israel, essa turma, elas iriam estar enquadrados ou alicerçados na mesma lei de Israel. Então o Eterno diz na sua palavra que haveria uma só lei, uma lei para o gentio e uma lei para Israel. Agora, será que em Atos haveria mudança disso? Com certeza não. Na verdade, o que está sendo dito no livro de Atos? O livro de Atos está sendo dito o seguinte: os gentios estavam chegando e para se admitir o gentio, eles colocaram algumas coisas básicas. Se você continuar lendo o texto mais à frente, o texto vai dizer o seguinte: porque quanto a Moshe, há em cada sinagoga quem o pregue todos os shabates. Ou seja, o gentio, ele iria ingressar com essas coisas básicas. Então, essas coisas são básicas. Ou seja, quando o gentio chegasse, era para ensinar esse básico para ele.
Posteriormente, ou seja, todos os Shabats, nas sinagogas, ele iria estar aprendendo sobre a Torá e tudo mais da Torá de Moshe. Ok? Espero ter te abençoado aí com esta resposta. Que Hashem te abençoe. O aluno Flávio Frois, ele diz o seguinte sobre o vídeo Maria e Isabel eram mesmo primas. Samuel era da tribo de Levi? Sim, ele dá essa afirmação. E realmente Samuel era da tribo de Levi? Ok. Nosso Arri? Flávio. Flávio, nosso Arri. Na verdade, o texto que nós estamos se referindo é o texto de Lucas, no qual nós temos lá o texto, a tradução está escrito não prima, tá? Mas a tradução está parenta, ok? Mas a expressão no original quer dizer alguém que pode ter sido criado próximo, pode ser alguém que, como fazendo parte das tribos, é um parente do outro, ok? Elas não eram primas. Por que não eram primas? Porque quando pegamos a Bíblia, fala de Yeshua, e diz que Yeshua teria que ser da tribo de Yehudá, né? Ele é descendente de Davi. Ora, Isabel é da tribo de Levi. Se uma é prima, se ela é prima de Miriam ou Maria, então significa que Yeshua seria da tribo de Levi. E isso, ele não poderia ser então o Messias, ok? Então elas não são primas, né? A expressão ali traduzida em algumas Bíblias como prima está errada. Ok? E quanto a Samuel é, se você ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, está escrito, falando lá dos seus pais, tá? O seu pai é um efraimita e não um levita, ok? Espero ter te abençoado, que o Eterno vos abençoe. Agora a gente vai dar uma pequena pausa para te fazer um convite. Assiste aí. Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller e junto com o Talmidim Centro de Estudos, estarei na terra de Israel em uma caravana de estudos e você é o nosso convidado. Iniciaremos nossa jornada pelo Egito, seguiremos viagem rumo a Israel, iremos para Galileia, Jordão, Cafarnaum, Jericó. Em Jerusalém, visitaremos alguns pontos de suma importância para o seu conhecimento, como por exemplo o Monte das Oliveiras, Gólgota, Getsemane. Também passaremos em Tel Aviv. Será um tempo de busca e de conhecimento das Sagradas Escrituras, direto de Israel para a sua vida. Venha conosco nesta caravana. Você é o nosso convidado. Para mais informações, entre em contato conosco. Estaremos te retornando com toda alegria. Shalom, shalom. Que maravilha, hein, Rabino? Grande oportunidade que o Talmud está proporcionando, né? É verdade, Desirê. Você que está nos assistindo, nós estamos aí com uma caravana para dezembro do ano de 2020. Nós vamos estar em Israel, na Terra Santa. Vamos estar lá com a caravana, através da Talmidim Centro de Estudos. Vamos estar levando essa caravana para alguns lugares e juntamente nesses lugares nós vamos estar ali ministrando os estudos. Então, você que está nos assistindo aí, é o nosso convidado, né? A gente vai estar colocando aí os contatos para você, os meios no qual você pode entrar em contato conosco. Então, você tem aí no seu coração um desejo de visitar a Terra Santa? É o nosso convidado. Você tem um desejo aí de conhecer não só a Terra Santa, mas também entender o que se passou em alguns lugares lá? É o nosso convidado. Então, a Talmidim Centro de Estudos está proporcionando para você isto, uma caravana para Israel no ano de 2020. Primeira semana de dezembro do ano de 2020. E detalhe, você vai poder parcelar essa viagem. Você pode dividir essa viagem em parcelas que podem te abençoar aí também. Então,
É o nosso convidado. Vamos junto conosco para a terra de Israel. E no final dessa caravana, você vai ter lá um certificado, como você participou dessa caravana, como você esteve conosco, além do conhecimento que você vai trazer, você terá lá um certificado para você colocar lá na sua sala e, né, ser abençoado também. Ok? É o nosso convidado. Seja bem-vindo à nossa caravana de estudos Terra Santa. Dezembro de 2020, primeira semana. O aluno Eduardo Santos faz a seguinte pergunta, Rabino. Se o domingo foi alterado pela igreja, quando isso ocorreu? Se havia antes outro dia, como ele era chamado? Seja bem-vindo aí ao nosso Talmidim, ao programa Na Torá. Falando do domingo. Domingo, na verdade, é uma expressão, veio do latim, tá? Que é Dia Dominus, tá? E Dia Dominus depois ficou domingo. Mas o Dia Dominus, na verdade, era uma expressão usada dentro do Império Romano para falar do domingo como o dia do sol. Esse Dominus aí, ou Dia do Senhor, era Dia do Senhor Sol. Entendido? Então, no Império Romano, o Dia Dominus, ele já existia muito antes, né? Desde que o Império Romano dominou, eles eram adoradores de uma divindade chamada Mitra, tá? O mitraísmo era praticado pelo Império Romano e a adoração deles era no dia do sol, né? Que Mitra era essa representação do sol, tá? Ficou conhecido como Dia Dominus ou Dia do Senhor Sol. Tá? Ficou para nós posteriormente domingo. Porém, o dia de adoração judaico, o dia de adoração bíblico, ele é o Shabat. Então, o sábado, né, como chamamos, o Shabat na língua hebraica, é o dia de adoração. Então, quando o Império Romano assume que ele vai ser, entre aspas, cristão, né? O cristianismo entra dentro do Império Romano e ele vai tomando força. O imperador Constantino começa a fazer editos e vai posteriormente trocar o dia de adoração, que é o Shabat, sábado judaico, né, que estava vinculado com os judeus, para o dia Dominus, que era o dia de adoração do sol, praticado dentro do Império Romano. Ok? Então foi por volta ali do ano 325 está o concílio de Nicéia, já se faz ali alguns decretos, mas um pouquinho antes ali, nós temos um edito de tolerância, e a partir desse 321 aproximadamente, tem um decreto onde se decreta o dia de adoração como dia Dominus, substituindo o dia do Shabat, ok? Então, é por volta destas datas aí. 313 em diante, o domingo entra em destaque dentro do Império Romano, e no ano 321 tem um decreto declarando o dia de adoração, o domingo. Ok? Que o Eterno te abençoe, meu amado, e pode mandar mais perguntas que vamos te responder. Que o Eterno te abençoe. No sábado não se acendia fogo. Isso vale para os dias de hoje? Não posso utilizar o fogão a gás ou a lenha para aquecer os alimentos? A questão do micro-ondas e forno elétrico também são interessantes não utilizar? O nome do aluno? Alexandra. Arrota Alexandra, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito bem, muito interessante a sua pergunta. E falando do Shabat, verdadeiramente a Torá ensina a não acender fogo no Shabat. Mas nós temos que observar também que quando a Torá diz para não se acender fogo no Shabat, há um processo de acendimento do fogo, né? No contexto da Torá, você vai ver que eles tinham que rachar a lenha, tinha até a pessoa que era responsável por rachar lenhas, por acender fogos, que era um serviçal da casa. Ok? Então o processo de acendimento do fogo na Torá, ele é bem mais complexo do que os dias atuais. Mas o Eterno diz para não se acender fogo nas suas moradas. Ou seja, então entendemos até que este mandamento seja para os dias atuais. E
é de suma importância o propósito do nosso coração em obedecer o Eterno. E quando queremos obedecer o Eterno, nós pegamos a sua palavra e aplicamos ela dentro do nosso contexto. Então é interessante você não acender fogo no Shabat, inclusive não usando tecnologias modernas, como o fogão a gás, né? Se houver uma necessidade, você fazer isso de forma a ainda cumprir o mandamento. Ou seja, né, você citou o micro-ondas. Se você então precisa comer uma comida que ela precisa ser aquecida, o micro-ondas ele é uma ferramenta que você teria à disposição no tempo atual. Ok? Ainda que o mundo judaico mais ortodoxo não aceite fazer isso no Shabat, né? Nós, judeus messiânicos, utilizamos esta ferramenta quando há uma necessidade. Tá? Então, não havendo esta necessidade, não havendo uma urgência, seria muito interessante sim, não acender fogo no Shabat, ainda que seja no fogão a gás, ainda que seja, né, de forma mais simples que seja, a gente procurar cumprir esse mandamento. Entendido? Que o Eterno te abençoe. Pode mandar mais pergunta para nós que nós iremos te responder. Que a Hashem te abençoe. A próxima pergunta é da aluna Aline Santana. Ela diz o seguinte: sou batizada em nome de Jesus e quero saber se há possibilidade e necessidade de se batizar em nome de Yeshua. Tenho estudado com o Rabino Keller e gostado muito. Aline, Arrote Aline, seja bem-vinda ao nosso canal. Para nós é uma alegria ter você aqui. Vamos lá. Sua pergunta é o seguinte: você foi batizado em nome de Jesus e quer saber se há uma necessidade de se batizar em nome de Yeshua. Ok. Primeira pergunta a se fazer é: quando se fala Jesus, a pessoa de Jesus apresentada para você é a mesma pessoa chamada Yeshua? Essa é uma pergunta. Por que essa pergunta? Muitas vezes te apresenta Jesus, mas te apresenta Jesus como uma divindade. Te apresenta Jesus como a segunda pessoa da Trindade. Aí você é batizada, mesmo sendo batizado só em nome de Jesus, mas esse Jesus que te foi apresentado, ele é para esse grupo um ídolo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E nesse contexto, você está falando de uma divindade para eles. Então, a pergunta a se fazer é: estaria correto esse batismo? Havendo isso, né, isso sendo colocado em pauta, eu te aconselharia a você ser batizado assim, novamente, em nome de Yeshua. Por que razão? Porque Yeshua que nós apresentamos para você, nós estamos falando do Messias de Israel. Nós estamos falando do Filho de Elohim. Nós não estamos te apresentando uma divindade que está competindo com o Pai. Pelo contrário, estamos te apresentando uma pessoa que é submissa ao Pai. Como diz a Escritura. Ok? Sendo desta forma, sim, nós te aconselhamos que você seja realmente ou novamente batizado em nome de Yeshua, para você iniciar aí a sua caminhada na fé messiânica ou na fé dos patriarcas, ok? Que o Eterno assim te abençoe. Mande mais pergunta para nós que nós iremos te responder. Shalom, shalom. Os estudos do Talmidim Centro de Estudos têm abençoado milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Isso tem despertado nessas pessoas, líderes, ministros de louvor, o desejo de trazer esse contexto judaico para dentro das suas reuniões. E é pensando nisso que o Talmidim Centro de Estudos tem uma grande novidade para você. Se você é líder ou participa de algum ministério dentro da sua denominação, você não pode ficar de fora. Primeira Escola de Liderança Talmidim, Centro de Estudos, formando líderes a serviço do Reino. Você não pode ficar de fora. Serão 4 dias de estudos profundos das Sagradas Escrituras com o Rabino Moshe Keller. Um ambiente aconchegante, onde você estará em contato com a natureza. Lazer e diversão também estarão garantidos. Piscina,
sauna, quadra de esportes e muito mais para que você possa se alegrar conosco. Palestras inéditas e edificantes para seu crescimento espiritual e ministerial. Você aprenderá sobre o sacerdócio, louvor, dons, festas, ritos, tradições, o serviço na casa do Eterno e muito mais. Teremos um momento todo especial, onde os congressistas poderão fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Ao final, você receberá um certificado. Líderes e membros do Brasil e mundo têm estudado conosco. Faça parte você também desta escola que tem revolucionado vidas e ministérios pela luz da Torá. Primeira Escola de Liderança Talmidim Centro de Estudos. De 9 a 12 de outubro de 2020. Preço incrível para você não ficar de fora. Vagas limitadas. Garanta já a sua. Informações e reservas. 0 Operadora 31 983210699. Talmidim Centro de Estudos. A maior escola de teologia judaica messiânica. Um retorno às raízes da fé. Viu aí? Você não pode perder esta. Primeiro seminário ministerial, à luz da Torá. Você é o nosso convidado e você não pode perder esta chance de estar conosco em outubro do ano que vem para esse grande evento. Seja abençoado. Muito bem, agora a gente vai responder a pergunta do aluno Francisco. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber uma questão concernente à lei do Eterno. Por morar no Ocidente, não ter contatos e nem conhecimento de irmãos judeus, eu infelizmente trabalho aos sábados, pois a empresa exige. Estou eu infringindo a lei? Pois o meu trabalho, eu tenho a certeza que foi o Eterno que me deu, para que do meu suor eu leve o alimento para o meu lar. Poderia tirar minha dúvida e dizer se estou errado ou agindo certo ao obedecer à lei dos homens? Digo assim, pois para eu trabalhar aos sábados é uma lei da empresa. São normas. Pois como não sou dono da casa, tenho que obedecer essas leis. Gratidão. Ele se chama Francisco. Ok, aí Francisco, seja bem-vindo. É muito interessante essa pergunta que você faz para nós. O Shabat, a Bíblia menciona, o próprio Mashiach menciona e ele ensina para a gente que o Shabat ele foi feito para o homem. Quando o Eterno dá um dia de descanso para o homem, o Eterno dá um dia de descanso para que o homem pudesse nesse dia adorá-lo, pudesse nesse dia descansar, pudesse nesse dia cessar. Realmente o dia de descanso estabelecido pelo Eterno é o Shabat, né? Isso é bíblico. Mas nós também reconhecemos que a nossa linha de pensamento judaico, a nossa linha de fé judaica, ela diz o seguinte: existe uma lei que ela é superior a algumas outras leis, ela chama lei da vida. Né? E no seu caso, meu amado, você está aí trabalhando em função da vida, e não só sua, mas de seus familiares. O seu coração, pela sua pergunta, pela sua preocupação, a gente já percebe que você está preocupado em cumprir o mandamento. Nós temos no mundo judaico uma linha de pensamento e até uma fala que diz que quando você tem uma intenção no coração, nós chamamos isso de kavaná, a intenção do teu coração, em cumprir um mandamento, é como se você tivesse cumprido. E pela sua pergunta, a gente percebe que você está com essa preocupação em guardar o mandamento, em cumprir o mandamento. Mas você mesmo explica que há uma força maior, que você está fixo numa empresa que exige o seu trabalho no Shabat. Então você está trabalhando em função da vida de pessoas, como você disse, a sua casa, a sua família. Eu oro, né, para que você possa encontrar aí uma solução, para que você esteja livre no Shabat. Mas não havendo ainda essa possibilidade, continue aí no teu trabalho e como diz a própria Escritura, faça nesse Shabat o melhor. Faça no Shabat como se estivesse fazendo para o Eterno.
mesmo lá no teu trabalho, faça desse dia como um dia de adoração para o Eterno. O que você for fazer nesse dia, faça com o coração como se estivesse fazendo para o Eterno. E você estará fazendo do teu trabalho um dia de adoração, mesmo não estando lá na sinagoga ou mesmo não estando lá na igreja. Que o Eterno te abençoe. Pode mandar mais perguntas que nós iremos te responder em nome de Yeshua ou Mashiach. A pergunta agora é da Maria Clara. Ela diz o seguinte: todo judeu usa o quipá, uns na sinagoga e outros o dia todo. Mas tem um texto em 1 Coríntios 11, 4 a 5, que diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Eu lendo isso, entendo que a mulher tem que usar o véu e que o homem não pode ter cobertura nenhuma na cabeça. Mas vejo que todos usam o quipá. Isso não está ferindo esta palavra? Maria. A Ruth Maria, seja bem-vinda aí ao nosso canal. Muito bem, boa pergunta, não é uma dúvida somente sua, tá? Vamos por parte. A primeira coisa a se analisar neste texto é para quem o Rabino Shaul, né, ou Shalia Shaul, o apóstolo enviado Paulo, como ele é conhecido, Shaul, para quem que ele escreve? Primeira pergunta a se fazer é, ele está escrevendo esta mensagem para um grupo de pessoas na cidade de Corinto, ok? E qual que é o contexto do tempo que ele escreve? Então, o contexto do tempo que ele escreve é o seguinte: as mulheres direitas, mulheres honestas, elas, ao sair nas ruas, elas precisavam ter sobre a cabeça um véu, ok? Por que que elas precisavam cobrir a cabeça com o véu? Porque dentro daquela cidade, daquele contexto, se uma mulher saísse na cidade, ou saísse às ruas, sem colocar o véu, ela seria taxada como uma prostituta. E na cidade tinha dois tipos de prostituta. Havia uma prostituta que era prostituta da rua, que se prostituía nas ruas. Havia outro tipo de prostituta que era cultual lá do templo, ou dos templos, os templos pagãos. Então, as mulheres prostitutas do templo e das ruas, elas eram caracterizadas de duas formas. Uma tinha a cabeça rapada, ela rapava a sua cabeça, e a outra, ela tosqueava o seu cabelo. Então ela andava com o cabelo curto. Então esse era o contexto de Corinto, ok? E as mulheres honestas, as mulheres direitas, elas colocavam um véu sobre a cabeça. Então, quando o Shaul está dizendo aos coríntios sobre essa questão, ele está dizendo o seguinte: se a mulher sair à rua e ela não colocou o véu, como é que eles irão olhar para ela naquele contexto? Eles irão chamar ela de uma prostituta. Por isso que ele diz assim no texto: se você não usar o véu, é como se você tivesse o cabelo ou a cabeça tosquiada ou rapada. Ou seja, naquele contexto, você será taxada como prostituta. E o homem? Porque ali no texto também fala para o homem. No contexto, o homem, como é que ele se portava? Ele não podia pôr véu sobre a cabeça. Então, por isso que ele fala assim: para o homem é desonroso colocar véu. O assunto não é cobrir a cabeça com quipá. O assunto é cobrir a cabeça com véu. Entendeu? Então, no texto lá, quando ele está dizendo, é desonroso para o homem cobrir-se com o véu. O assunto é o véu com as mulheres. Entendido? Lá no texto não está falando de quipá. Ok? Então, o assunto desse texto, 1 Coríntios capítulo 11, as mulheres usam véu dentro daquela cidade, daquele contexto de Corinto. E os homens colocar véu sobre a cabeça, como se fosse uma mulher. Então, por isso que ele diz, para o homem é desonroso ele andar com o cabelo crescido ou cobrir a cabeça com o véu. É entendido, minha amada? Então, está aí a resposta da sua pergunta. Que o Eterno te abençoe. Pode mandar mais pergunta para nós.
A pergunta agora é do aluno Arlindo de Oliveira. Ele diz assim: temos assistido, eu e minha esposa, a algumas de suas palestras. E surgiram algumas dúvidas, mas peço sua especial atenção para a Paraxá 38. A quem devo dar o dízimo se os sacerdotes hoje não preenchem os requisitos? Arlindo, seja bem-vindo aí ao nosso canal de perguntas e respostas, né? É muito interessante essa pergunta sua, mas temos que fazer algumas ponderações. Primeiro delas, né, o que é dizimar e qual é o propósito dele? Desde que quando o Eterno estabelece os dízimos, ele estabelece os dízimos com o propósito da manutenção do reino dele, né, naquele contexto, da manutenção para aqueles que vivem em favor deste reino. Realmente você fez aqui uma observação, porque muitos estão se dizendo sacerdotes do Eterno, mas eles não encaixam naquilo que o Eterno exige dos sacerdotes. Então a sua pergunta é: a quem devo dar o dízimo? O meu sincero conselho para você é: tente achar alguém que está se encaixando como um sacerdote. Tente achar alguém que está com um propósito de, como diz lá em Malaquias, que da boca do sacerdote os homens vão buscar a lei. Ele deve ensinar a lei do Eterno. Tente achar alguém que tem essas características. Tente achar um ministério com essas características. Ministério comprometido com a palavra do Eterno. Não comprometido com tantas coisas que a gente vê que não está na palavra. Homens que não estão encaixando realmente nisso. O Eterno diz lá em Malaquias, falando dos sacerdotes, ele diz: ele é a boca do Eterno. Ele deve ensinar os homens a lei do Senhor. E se você encontrar uma pessoa com essas características, pode entregar seu dízimo, porque certamente a bênção virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua esposa. Mas essas são características que o Eterno cobra de um sacerdote, né? Eu resumi aqui, mas temos ainda outras coisas que poderíamos falar dos sacerdotes. Mas aí está o básico. Né? Ele deve, como diz lá a palavra, ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Da sua boca, os homens devem buscar a Torá, a instrução da verdade. Tem que andar na sua boca. Você encontrou uma pessoa, encontrou um ministério, né? Está aí um local para você colocar lá o seu dízimo e cooperar no reino do Eterno. Que o Eterno abençoe aí a sua vida, a sua casa, né? Juntamente com a sua esposa. Pode mandar suas perguntas que a gente vai estar aqui para te responder. Shalom, shalom. Nós gostaríamos agora de agradecer a você que esteve conosco através das suas perguntas e dizer que continue mandando, porque é com elas que esse programa é feito. Então você vai enviar para este e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, na torá@talmidimcentrodeestudos.com. Não é mesmo, Rabino? Isso mesmo, Arrot Desirê, Irmã Desirê. Você é o nosso convidado a estar conosco para o próximo programa, enviando as suas perguntas, sabendo que, com muito carinho, nós estaremos aqui respondendo a sua dúvida. Shalom, que o Eterno assim te abençoe e seja você nosso aluno Talmidim. Shalom. Shalom, Lehitraot, até a próxima, até o próximo encontro, em nome do Senhor Yeshua.